Vamos agora ver como é que é feita a polarização do transistor em circuitos eletrónicos. O circuito base para isso é o circuito que é apresentado na figura. Tenho aqui o transistor, tenho a base do transistor a uma tensão de 6 volts em relação à massa, uma resistência de 3,3 kΩ que liga o emissor à massa e no coletor tenho uma resistência de 4,7 ohms que vai ligar a uma fonte de alimentação ou uma linha de alimentação de 10 volts. E o que se pretende aqui é analisar o circuito ao lado, supondo um valor de beta muito elevado. No desenho estão também algumas pistas, os números indicam a ordem de cálculo das várias tensões e correntes. Ou seja, que a primeira, a partir dos dados que aqui estão, a primeira tensão a calcular será a tensão no emissor do transistor. Com esta tensão podemos calcular a corrente nesta resistência. A partir desta corrente, aqui vamos saber a corrente de coletor. Sabendo a corrente de coletor, eu posso saber, sabendo o valor desta resistência, qual é a tensão a que está o coletor do transistor, que responde à etapa 4. Qual a importância de eu supor um beta muito elevado nestes cálculos? Lembra-se que o beta é o ganho de corrente, em que o IC, a corrente do coletor, é igual a beta vezes IB. E olhando para o esquema do transistor, nós verificamos que a corrente de emissor é a soma das duas. No caso em que o beta é muito elevado, significa que a corrente de coletor é muito maior do que a corrente de base, o que significa que, em termos práticos, a corrente de coletor é praticamente igual à corrente de emissor. É isso que nos permite, sabendo a corrente que circula no emissor, considerá-la igual à corrente no coletor. Isto só é válido se o beta for muito elevado. Vamos ver então como analisar o circuito apresentado. O circuito que temos é este aqui. E sabemos que este ponto está a uma tensão de 6 volts. Este está à massa. Aqui tenho uma tensão de 10 volts. Uma resistência de 4,7 kΩ. E em baixo uma resistência de 3,3 kΩ. A ordem que foi indicada para cálculo foi primeiro este ponto, depois a corrente aqui a circular, finalmente a corrente na resistência de cima para saber a tensão no coletor. Vamos então seguir esses passos. Ponto 1. O que é que eu sei? Eu sei que a tensão na junção base-emissor, que funciona como um diodo, vai ser aproximadamente 0,7 volts. Então, nesse caso, eu sei que a tensão no emissor vai ser igual à tensão da base menos a queda na junção base-emissor, ou seja, vai ser igual aos 6 volts menos 0,7, que é igual a 5,3 volts. Sabendo isto, eu posso saber quanto é que vale a corrente de base, a corrente de emissor, desculpe.
A corrente de emissor, a corrente que está a sair do emissor, vai ser igual à tensão do emissor, 5.3 volts, a dividir por 3.3 kΩ, e tendo a tensão em volts e uma resistência em kΩ, eu vou ter o resultado em miliamperes. Então, neste caso, 5.3 a dividir por 3.3 dá aproximadamente 1.6 miliamperes. Sabendo a corrente de emissor, eu vou saber a corrente de coletor, e uma vez que eu sei que a corrente de coletor é igual a beta vezes IB, a corrente de emissor é igual ao IB, a corrente de base mais a corrente de coletor, isto é aproximadamente igual a beta IB, se o beta for muito maior do que 1, ou seja, é aproximadamente igual ao IC. Portanto, se eu sei o IE, sei o IC, e o IC é também, neste caso, igual a 1.6 miliamperes. Finalmente, o último ponto será calcular a tensão VC. Eu sei que o VC vai ser igual aos 10 volts menos a queda de tensão na resistência, que é os 4,7 kΩ vezes 1.6 miliamperes. Este resultado aqui vai dar 2.48 volts. O que é que nós podemos verificar nesta situação? O que é que estamos aqui a ver? Obtivemos um valor pelas contas que fizemos, de 5.3 volts no terminal do emissor, e estas contas dão-nos uma tensão de 2.5 volts aproximadamente no coletor. O que significa que esta tensão neste ponto no coletor já está inferior à tensão no emissor. Ou seja, nós já estamos com esta junção, reparem, aqui assim, diretamente polarizada. E se essa junção está diretamente polarizada, eu já tenho o transistor a funcionar em saturação. Isso significa que, ao ter o transistor em saturação, há uma condição que o beta ser muito maior que 1 já não é verdadeiro. Portanto, o que iremos obter deste circuito é que, quando ele for colocado a funcionar, o transistor irá estar em saturação. Vamos então ver agora uma outra configuração semelhante, mas agora a base do transistor, em vez de estar a uma tensão de mais 3 volts, mais 6 volts, está agora a uma tensão de mais 3 volts. Propõe-se então analisar este circuito, mais uma vez supondo o beta muito, muito elevado, e também procurar que outras soluções existem para garantir que o transistor está na zona ativa. É-nos apresentado agora o mesmo circuito, mas com a tensão de base igual a 3 volts. Vamos fazer a mesma análise. Primeiro ponto a calcular é
o valor da tensão de emissor, que vai ser igual à tensão de base menos 0,7 volts, ou seja, 3 menos 0,7, que é igual a 2,3 volts. Nesta situação, temos uma corrente de emissor que vai ser igual a cerca, portanto, uma corrente de emissor que vai ser igual à tensão de emissor a dividir pela resistência de emissor, o que dá cerca de 0,7 miliamperes. A corrente de coletor vai ser aproximadamente igual à corrente de emissor, ou seja, vai ser também 0,7 miliamperes. E agora vamos ver que a tensão de coletor vai ser igual aos 10 volts menos os 4,7 K vezes os 0,7 miliamperes, o que vai dar uma tensão de aproximadamente 6,7 volts. Colocando as tensões aqui no circuito, portanto, eu vi que esta tensão está, este ponto está a 2,3 volts, este a 6,7 e aqui, como vimos, a base está a mais 3 volts. O que é que nós verificamos? Que a tensão, a junção base emissora está diretamente polarizada e a junção base coletor está inversamente polarizada. Portanto, estas são as condições para o transistor estar no modo ativo, o que significa um beta, que realmente ele tem um beta muito maior que 1 e as condições que eu apresentei aqui são válidas, ou seja, que eu pude considerar que o IC era igual ao IE porque parte da hipótese que o beta é muito maior do que 1. É perguntado também, portanto, o que é que se conseguiu aqui? Ao fazer descer a tensão de base de 6 volts para 3 volts, a tensão no emissor acompanhou esta descida, a corrente diminuiu e ao diminuir a corrente diminuiu a queda de tensão na resistência de 4,7 kΩ. Portanto, diminuiu o IC também, diminuiu a tensão a queda de tensão nesta resistência, o que significa que a tensão do coletor subiu e eu consegui garantir as condições para o funcionamento do transistor no modo ativo. Uma solução possível também para colocar o transistor no modo ativo seria a diminuição do valor da resistência de coletor. Ao diminuir o valor da resistência de coletor, a tensão no coletor vai subir desde que a tensão em cima se mantenha estável.